Olá! O objetivo dessa aula é discutir sobre a organização de uma empresa. Uma empresa, para funcionar, ela precisa ter um produto ou um serviço, ela precisa ter processos para realizar esse produto ou esse serviço, e ela precisa ter um modelo de negócios que diga como ela vai faturar, como é que os acionistas vão ganhar e assim por diante. Mas tudo isso precisa estar sujeito a uma estrutura, a uma divisão do trabalho que viabilize a produção do produto, viabilize o projeto do produto. E é esse o objetivo da nossa aula. Nós vamos discutir as formas organizacionais básicas de uma empresa. Primeiro, a noção de processo. Processo é uma sequência ordenada de atividades. São atividades que acontecem segundo uma sequência lógica. Primeiro uma, depois outra, algumas em paralelo. Mas essa é a ideia de um processo, algo estruturado, organizado. E para cada atividade, a cada atividade corresponde um objetivo de desempenho, ou seja, as atividades do processo elas precisam ter um desempenho razoável para que o processo como um todo tenha um desempenho adequado e sirva aos propósitos da empresa, aos propósitos da organização. Vamos ver alguns tipos de organização. A primeira é a mais comum, é a chamada organização por funções ou então organização funcional, que no final das contas é a mesma coisa. Tá? O que é isso? O agrupamento, as partes da organização, elas se ajuntam ou elas são ajuntadas de acordo com uma função ou de acordo com uma disciplina, de acordo com um tema. Por exemplo, um projeto, uma empresa que faz projetos. Temos o departamento de engenharia térmica, que cuida da parte térmica do projeto. Numa fábrica, temos a seção de tornearia, onde todos os tornos estão ali reunidos. Os tornos, os torneiros, o chefe da tornearia, as ferramentas para os tornos e assim vai. Tem a seção de retífica, onde estão as retíficas, os retificadores, as ferramentas para a retífica e assim vai. Temos a estamparia, um setor de prensas, onde estão as prensas, as ferramentas de prensas, as pessoas que trabalham nas prensas, os recursos necessários para as prensas funcionarem, o chefe do setor de prensas e assim por diante. Então, está agrupado por uma função. Aqui na USP, por exemplo, a gente tem um Instituto de Física, onde se desenvolve física. Tem um Instituto de Matemática e Estatística, onde se desenvolve matemática. Tem a Poli, onde se desenvolve engenharia. Dentro da Poli tem o Departamento de Engenharia de Produção, onde se desenvolve engenharia de produção. E assim por diante. Essa é a maneira básica de estrutura por função ou de estrutura funcional. A questão é a seguinte, o produto ou o serviço a ser elaborado, ele vai passar pelas diversas funções ou pelos diversos departamentos. Então, para produzir, por exemplo, um automóvel, ele vai passar pela estamparia, depois pela pintura, depois pela montagem final. São funções separadas, mas para ter o produto final, esse produto em processo precisa passar por todas essas funções. Ok? Bom, sintetizando, na organização funcional, na organização por funções, os departamentos são especializados, eles têm uma hierarquia própria, eles têm orçamento próprio, eles têm pessoal próprio, eles têm instalações próprias e eles têm metas próprias. Ou seja, o chefe do departamento, ele vai responder por uma meta. Para atingir essa meta, ele tem alguns recursos, ele tem máquinas, instalações, algum recurso financeiro para fazer pequenos investimentos, pequenos gastos, e ele tem um volume de pessoal, um número de pessoas com determinadas características trabalhando nesse departamento. Ele tem uma meta própria, ele precisa atingir aquela meta do departamento, ok? Isso tem uma enorme vantagem, propicia o aprofundamento naquela função. Então, vamos pegar o caso aqui da USP. No Instituto de Física estão os físicos, eles estudam física. Então, ao longo do tempo, eles vão desenvolvendo conhecimentos em
física. Eles se tornam muito especializados em determinado tipo de física. A biblioteca é uma biblioteca de física, ou seja, vai aprofundando naquela disciplina. Né? Mas, por outro lado, esse tipo de organização acaba desenvolvendo uma baixa visão do cliente, uma baixa visão do mercado. No Instituto de Física, você discute física, mas a formação de um físico não é apenas física, ele precisa de matemática, ele precisa de outras coisas. A formação de um engenheiro tem física, mas tem matemática, química, economia, uma série de outras coisas. Numa empresa, um departamento cuida de si próprio, mas o cliente não está interessado no departamento, ele está interessado no produto que passa por vários departamentos da empresa. Então, um dos problemas da organização por função é que acaba desenvolvendo uma baixa visão de mercado e, às vezes, esses processos são muito lentos, principalmente se houver retrabalho, as coisas precisarem voltar de um departamento para o outro, acaba sendo muito complicado. Aqui tem um exemplo de um organograma, uma representação de uma empresa, uma representação gráfica da estrutura de uma empresa. Temos um organograma funcional que destaca as funções. Então, ali, por exemplo, tem o gerente de produto, aquela função desenvolve produto. Tem o gerente comercial, aquela função desenvolve vendas, marketing. E o gerente financeiro, onde tem toda a parte financeira, contabilidade e assim por diante. Cada função é independente da outra. O gerente de produto desenvolve produto, o comercial vende e o financeiro toma conta das finanças e da contabilidade, de maneira relativamente independente. Isso é típico de uma organização funcional. Mas existem outros tipos de organização, por exemplo, a organização e a gestão por processos. Vocês lembram que processos é definido por uma sequência ordenada de atividades. Um processo operacional, como a gente está vendo aqui, pode ser definido como a cooperação de atividades distintas, mas voltadas para a realização de um objetivo global que é orientado a um cliente final, que normalmente é o cliente de fora da organização. Isso implica uma organização transversal entre as atividades, entre essa atividade e essa outra precisa ter uma organização que a solidarize, um objetivo de desempenho global. Como é que eu vou saber se aquele projeto, se ele está indo bem ou não, quais os problemas gerais do processo, tá? Gerais daquele processo. Por exemplo, o tempo dele está demorando muito tempo, o custo é muito alto, alguns objetivos de desempenho global. E tem fatores de desempenho que estão ligados a pontos críticos, a atividades críticas. É preciso lembrar que não adianta uma atividade ir muito bem. O que interessa é o processo ir bem. Às vezes, uma atividade vai bem, a outra não vai bem, e o processo como um todo sofre. Então, esse objetivo de desempenho global é do processo como um todo. E todo processo tem um começo e um fim. Ele tem um desenrolar temporal. Tem um começo e um fim. Começa e termina. Começa e termina. Começa e termina. Bom, aqui vocês têm um exemplo de um processo. Nesse desenho tem o projeto, a manufatura, a montagem, vai indo, vai indo. Né? Um processo ele é repetido de forma recorrente dentro da empresa. Ele acontece várias vezes. Então, por exemplo, a produção de um automóvel, ele segue um processo definido. Empresas produzem 1.000, 2.000 automóveis por dia. Então, esse processo vai se repetindo muitas vezes. A mesma coisa, um processo de desenvolvimento de produto. Ainda que o produto possa mudar, mas a forma de desenvolver o produto segue um determinado processo, uma sequência de atividades, uma sequência ordenada de atividades. Isso a gente chama de processo operacional. Né? A um processo operacional correspondem algumas coisas, eles têm algumas características. Tem um desempenho, ou um nível de performance, que formaliza o seu objetivo global. Um nível de qualidade, um prazo de entrega, um determinado custo, assim vai. Tem uma organização
que materializa e estrutura transversalmente. Lembremos que o processo corta transversalmente a empresa, tá? Então, ele vai estruturar a interdependência das atividades do processo durante a duração desse processo. E os atores, as pessoas que trabalham no processo, eles têm uma corresponsabilidade, tá? Eles são corresponsáveis pelo sucesso desse processo, que é medido pelo desempenho global. E localmente, em cada atividade, existe uma responsabilidade de cada grupo de atores. Por exemplo, na estamparia, os operários que estão estampando, os mecânicos de manutenção, eles têm uma responsabilidade por aquela atividade de estampar. Ainda, um processo operacional tem uma organização estruturada que é modelada em termos das trocas entre as atividades que o constituem. Então, tudo isso, toda essa troca, toda essa organização, essa sequência é pensada com relação ao cliente final, que afinal o processo existe por causa do cliente final. Um processo tem uma entrada, já que ele começa com uma entrada. A entrada pode ser tangível, um produto, um pedido, uma fatura, ou uma entrada intangível, por exemplo, uma decisão de lançar um novo produto, uma decisão de fazer um protótipo e assim por diante. O processo também tem saídas, que é o seu resultado, né? E a partir das saídas que a gente vai pensando a modelagem, a estruturação do processo. Já que a gente quer esse tipo de saída, como é que esse tipo de saída se constitui? O que é preciso fazer? Tá? Quais operações são necessárias para que ocorra essa saída? E um processo, evidentemente, ele precisa de recursos. Agora, os recursos são aqueles recursos que o processo vai consumir. É isso que interessa. Tal processo consome tais recursos. Consome tanto de energia, tanto de determinado tipo de mão de obra e assim por diante. O processo tem um custo. O custo é o consumo desses recursos que, valorados, vão dar o custo desse processo. Tem um desempenho global, que deve ser medido por poucos indicadores. Se o desempenho é medido por uma miríade de um monte de indicadores, o analista, quem está gerenciando, ele acaba não tendo uma visão sintética e pode se perder em detalhes. Então, 4, 5, essa ordem de grandeza está bom demais para aferir o desempenho global de um processo, né? E tem fatores de desempenho locais, ligados a pontos críticos. O que são pontos críticos? São atividades, decisões, que elas são fundamentais, estruturantes para que o processo ande bem. Então, para essas atividades, eu preciso colocar alguns indicadores para que a gestão possa avaliar se aquela atividade está indo bem, porque ela tem um reflexo muito direto no desempenho global do processo. E, evidentemente, o processo, como ele tem um início e um fim, ele tem um desenrolar temporal. Ele tem um tempo que é consumido entre, por exemplo, a chegada de um pedido e a entrega. Aqui tem um exemplo de um processo. Vamos ver ali. Essa figura está representando uma empresa, é um organograma, e aqui a gente vê, desde lá do começo, tá, da flecha verde, o processo vai cortando a organização, vai passando por diferentes funções da organização, por diferentes atividades. Então, o conjunto dessas atividades que são desenroladas sequencialmente que vai constituir o processo. Tem um começo e tem um fim, que está representado aqui pela seta da flecha. Um outro exemplo bastante conhecido, é um modelo bastante conhecido para o processo de desenvolvimento de produtos. É um modelo conhecido como Stage Gates de Cooper. Então, a gente está vendo aqui, ele começa com a geração de uma ideia. Aí tem um ponto de decisão para verificar se essa ideia é razoável ou não, se ela pode se transformar num bom produto ou serviço ou não. É feita uma análise nesse estágio 1, e assim vai. Tem um conjunto de atividades, tem um conjunto de decisões ordenadamente, tem
Estágio 1, ponto de decisão 1, estágio 2, ponto de decisão 2, e assim vai, né? Existe um ordenamento sequencial. Para o produto ser desenvolvido, ele passa por todo esse processo. Ele passa atividade após atividade. Isso independe de qual é o produto. Esse é o processo de desenvolvimento de produtos, que serve para o produto A, para o produto B, para o produto C, para o produto Z. Okay? Essa é a lógica de um processo. Ele é recorrente dentro da organização. Um projeto já é um pouco diferente. Um projeto é único. É o projeto de desenvolvimento de um dado produto. Não é do outro, é desse produto aqui. Tá? Ele não é recorrente. Ele se esgota no final de sua realização. Quando foi projetado um carro, acabou. O próximo projeto vai ser de um outro carro ou de uma variação desse carro. Tá? Nisso, ele é diferente de processo. O processo é recorrente. Um projeto é único. Tá? Um projeto vai estar ligado a um conjunto de variáveis de desempenho que são relacionadas ao valor global desse produto, ou seja, do resultado desse processo. Agora, as fronteiras entre processo e produto, às vezes elas não são muito simples de discernir. O que dá para dizer é que um projeto pode ser desenvolvido num determinado processo, como aquele do Cooper que a gente acabou de ver, por exemplo. Tá? Então, o projeto é único, mas a forma de desenvolvê-lo, a organização para desenvolvê-lo pode ser recorrente, pode ser comum. Então, para desenvolver o projeto A, eu utilizo o processo de desenvolvimento de produto, por exemplo. Para desenvolver o projeto B, para desenvolver o projeto B, eu utilizo o processo de desenvolvimento de produto, que é igual, a sequência de atividades é a mesma. Okay? Então, um projeto, se é único, ele pode, e normalmente deve, ser desenvolvido de acordo com um processo estruturado. Temos aqui a organização matricial. Né? O que tem a organização matricial? A gente viu que a organização por função, ela aprofunda, especializa, mas ela tem alguns problemas, que é uma pouca visão de mercado e, às vezes, ela é muito lenta para reagir a mudanças no ambiente, a mudança tecnológica, a entrada de um novo concorrente, uma nova regulamentação e assim por diante. Porque precisa passar por todos os departamentos, cada departamento tem um chefe que tem que autorizar e assim vai.